Olá, galera concurseira, eu sou Alexandre Portela e estou no ideal para a gente fazer uma aula de revisão para a ESA. Eu escolhi 3 assuntos, tá, que para mim parecem mais importantes. Eu vou bater um papo contigo sobre a situação de PA e PG, as progressões e áreas, tá legal? Nas provas de ESA a gente tem um perfil muito interessante que é o seguinte, eles são repetitivos durante alguns anos, tá? Então, há um tempo atrás, eu tinha dito ao pessoal que tinham, em 2018, para ser honesto, que tinham 8 anos que não caía uma questão de conjuntos e tinha 9 anos que não caía uma questão de matriz. Pô, desde então não parou de cair, tá? Já tá na hora de parar, né? Mas se continuar, pode ser. Só que a gente não tinha nenhuma questão de PG. A gente sempre tinha uma questão de PA e sempre tinha uma questão de funções. Teve prova louca que teve logaritmo pra caramba. E você tá vendo agora que nem não aparece tanto assim. Então, eu tava querendo dar uma olhada em algumas coisas de PG, tá? Já caiu uma questão de PG, já apareceu, tá? Ao aumento de questões agora, a gente tem 2 questões a mais. Pode ser que as 2 coisas aconteçam concomitantemente, né? PA e PG. E áreas também, porque era uma aposta que eu tinha feito de que apareceria áreas em algum momento na prova da ESA com uma figura, tá? Em 2018 já apareceu uma figurinha, não sei se vocês lembram, que era o cálculo do lado, né? Aquela história do ângulo de 45 graus, que você tem oposto ao lado do quadrado, e aí vai, tá? Então foram aparecendo figurinhas, lei dos cossenos, que era uma aposta que eu vinha há muito tempo batendo, e aí fiquei todo feliz que caiu a questão que eu dei em sala, e aí quando eu fui procurar depois para botar na lista de exercícios a questão caiu na ESA, a preguiça foi tão grande que eu digitei a questão. Lê do engano, descobri que a mesma figura aparecia em 5 questões diferentes, né? Aparecia como lei dos senos, como lei dos cossenos, cálculo de área trigonométrica, aparecia em 5 questões, inclusive, em 2005 ela tinha caído na prova da SpaceX. Não é dúvida para ninguém que a SpaceX é o nosso termômetro, tá? Já há algum tempo a gente vem observando que eles pegam as questões da SpaceX, porque na SpaceX a gente tem 5 minutos por questão em média, tá? A gente tem uma média de 5 minutos por questão, então são questões mais trabalhosas, são questões assim que não são no nível absurdo, mas estão no nível trabalho. Então, eles pegam e transformam essas questões para a prova da ESA, tá? Dão uma reduzida. E, inclusive, tem uma questão de cônicas que eu vou trazer para você, que é uma questão fantástica, que eu me amarrei, caiu na SpaceX, que ela é um resumo da matéria de cônicas, tá? É sério, ela é o resumo. Quer dizer, estudar aquela questão é estudar elipse, parábola e hipérbole. É muito legal. A gente vai ver na próxima aula que vai ser cônicas, né? Então, hoje eu pego e bato para você PA, PG, tá? Todo mundo sabe que é uma questão notória, que você tem 2 fórmulas basicamente na PA, né? Que é o termo geral, tá certo? AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. E você tem a soma dos N termos é igual a 1 mais a N vezes N sobre 2. Beleza? Cara, eu vou futucar isso de uma maneira diferente para você, por uma questão de um resumo para a gente trabalhar. Perfeito? Então, vamos devagar e eu vou te mostrar uma outra coisa. Imagine que ele informa para você que você tem uma PA, tá? Um exemplo clássico de problema, onde ele informa para você que você tem uma sequência numérica que é uma PA. Ele informa você que a tua sequência é uma PA, é a única garantia que você tem para que saiba disso. Aí ele diz para você que o 10º termo dessa PA valia 120 e o 14º termo dessa PA valia 148. Aí ele carinhosamente pede a você o 20º termo. Tudo bem até aí? Bom, eu quero que você entenda uma coisa. Todos os termos da sequência chamada PA, elas nascem do primeiro termo. Elas nascem do A1. Tá? Então o primeiro termo é A1
segundo termo é A1 mais R, terceiro termo é A1 mais 2 R's, quarto termo é A1 mais 3 R's, décimo termo, por exemplo, este décimo termo que está aqui, ele seria a relação de A1 mais 9 razões. Certo ou errado? Já o 14º termo, se você olhar, ele seria A1 mais 13 razões. Tá bom? Então, cara, nessa sequência, você não precisa calcular o A1. Como assim, Portela? Cara, não preciso, porque a única diferença entre esse cara e esse são 4 razões. Se você reparar, ó, daqui, desse termo para esse, ele aumentou em 4 razões o número. O A14 é 4 razões mais do que o A10. Ou o A10 somado a 4 razões me dá o A14. Então, se você parar para olhar, você vai perceber que de 120 para 148, ele somou 28 unidades, perdão. Ele soma aqui 28 unidades. Certo ou errado? Então ele somou 28 unidades que vão corresponder a 4 razões. Cara, tá claro para mim. Cada razão vai ter um valor. 28 unidades corresponde a 4 razões. Então eu posso concluir que, ó, 4 razões vai ser igual a 28. Cada uma dessas razões vale 7 unidades. Pronto. Tá ali o que eu precisava. Cada uma das razões é 7 unidades. Agora me ajuda, para pensar comigo no seguinte. Daqui para cá, eu aumentei de 4 razões. Se você parar para olhar o A20 é A1 mais 19 razões. Isso quer dizer que do A20, do A13 para o A19, eu aumentei aqui em 6 razões. Concorda ou não? Quer dizer, cada casa que eu andei, A14, aí andei para o A15, somei uma razão. Andei para o A16, somei mais uma razão. Andei para o A17, somei mais uma razão. Então, para que eu calculei o A1? Para que eu vou calcular o A1? Sabe o que eu quero dizer? Então, aqui, ó, é muito simples. É só você pegar e olhar. Quem será o A20? Olha para mim. A20 seria quem? O A14 mais 6 razões. Em outras palavras, 148 mais 6 vezes 7. Cara, 6 vezes 7 é tabuada básica, são 42. Então, nosso A20, 148 mais 142, 190. Né? 8 e 2, 10, 4, 4, 8 e 1, 9, somou e foi embora. Tá certo? Tá aí para você a questão. E se você medir no seu tempo, que eu estou olhando ali o tempo todo no meu cronômetrozinho, eu acredito que eu não gastei 3 minutos para te explicar o que eu acabei de explicar. Tá? Então ele te dá uma sequência, você não precisa encontrar o A1, você não precisa fazer o sistema. É só você lembrar que para cada casa que ele anda, ele soma sempre um número fixo chamado razão. Beleza? E o engraçado é, por exemplo, a coisa tá tão estranha no ensino médio que encontrar algum lugar que alguém ensinou alguma coisa já é difícil, mas ensinar profundamente é mais estranho. Você tem o que a gente chama de termo geral ou termo generalizado, que a gente chama de AN. Beleza? Só que ensinaram a vocês, vou escrever um pouquinho mais abaixo aqui para poder ficar na tela, vou botar aqui, ó, termo geral. Cara, é muito engraçado porque no meu tempo de ensino médio, quando chamavam de segundo grau, e algumas pessoas ainda insistem em chamar assim, o PA era ensinado no primeiro ano, cara. A gente tinha 2 matemáticas, a álgebra e a geometria, e PA era ensinado no primeiro ano, PA e PG. Hoje, PA e PG é ensinado no final do terceiro ano, e olhe lá. Certo? É estranho, mas tudo bem. Excesso de conteúdo, dizem eles. Tá bom. A1 mais N menos 1 vezes R. Se você aprendeu PA na escola, você aprendeu essa fórmula. Só que essa fórmula tem um problema pelo seguinte: se eu não te der o A1, você é obrigado a calcular, e na maioria das vezes, ele sendo o primeiro termo, escuta o que eu estou te falando, ele sendo o primeiro termo, na maioria das vezes eu tenho que andar para trás. Eu tenho que recuar para encontrar o A1.
Então ele te dá lá quem é o 10º termo, te dá o 7º termo, e aí você é obrigado a recuar com isso. Então o A1 acaba virando uma âncora que faz você sempre andar para trás. E eu acabei de mostrar para você que você não precisava dele, porque na verdade o que você precisava era saber quais os termos quantas casas você teria que andar. Quer dizer, o mais importante dentro da PA é o A1, sim, mas o mais importante é a razão. Porque a razão é aquilo que você anda em cada casa. Então quem diz que isso é uma PA é a razão. Razão tem que ser um número fixo. E quem diz para você quem será o termo é a razão. Quem é o 10º, quem é o 5º, quem é o 16º, essa é a função da razão. Então o A1 é importante? Mas ele não é imprescindível. Agora a razão é. A razão é necessária, é imprescindível, é importante, é tudo. Beleza? E aí, amigo, o que acontece? Ó, AN é igual a AM mais N menos M vezes a razão. Cara, esse termo geral a gente aprendia no pré-militar. Era do livro do Antônio Carlos Machado, né? E esse livro dele era um livro engraçado que era preparado para os estudantes da faculdade de engenharia, que o pessoal naquela época, bota aí há milhares de anos atrás, quando aqueles templos Jedi bem longe mesmo do centro da galáxia, certo? O pessoal ia estudar, passava para engenharia e chegava cru, segundo eles, na engenharia. Então imagina a galera hoje. Mas o que acontece? Cara, esse termo, ele é um termo da sequência, mas não é o primeiro. Ele pode ser o 10º, ele pode ser o 15º, ele pode ser qualquer termo. Então ele é um termo genérico. Depende daquilo que o cara te der. Beleza? Ele é um termo genérico, tá? E isso daqui me dá o número de casas que você andou. Então você fica livre agora para mexer com a sequência sem precisar se preocupar ter o primeiro termo. Então, na nossa sequência, eu vou até escrever de azul para ficar diferente, na nossa sequência, ele te deu o A1 como sendo 120. E ele me deu, perdão, o A1 não, A10, perdoe-me. O A10 como 120, e ele me deu o A14 como 148. Então, eu poderia escrever o A14 como sendo o A10 mais 14 menos 10 razões. Fazendo isso, ó, o que acontece? 148 vai ser igual a 120 mais 4 razões. Olha o que aconteceu. Agora virou uma equaçãozinha simples. Se você quiser, você pode logo simplificar, mas se você jogar o 120 para cá, ó, 4R é igual a 48, certo ou errado? Então, R para mim, não, perdão, 28, desculpe. Então, R para mim é igual a 7 do mesmo jeito. Aí agora, ó, eu posso partir do A10, por exemplo, aí para o A20. A20 seria o A10 mais 20 menos 10 razões. Então, A20, ó, seria 120 mais 10 vezes 7. Te daria o 190 do mesmo jeito. Então, se você tem uma certa dificuldade, tem uma facilidade de se perder para as contas, você pode fazer com essa formuleta aqui, ó. Tá beleza? Mas, se você se sente firme nisso, você pode fazer como eu fiz e pensar direto daquele jeito. Perfeito? Quer dizer, você sai de um termo que não é o primeiro e vai para outro termo da sequência e descobre ela. Tá bom? Então, uma coisa para você pensar. Você não precisa do termo geral. Foi aquilo que eu te mostrei. Tá? Então você pode encontrar qualquer termo da sequência desde que você tenha razão. Beleza? Se você tinha 2 termos, fica fácil você achar as razões. Tá ok? Tudo bem até aí? Cara, uma outra coisa importante é o AK. O AK é o termo central. Cara, as pessoas param para olhar rapidamente e isso daqui é muito perigoso porque você não dá atenção ao cara, você não presta atenção em quem ele é. E o termo central todo mundo conhece, a ideia é que ele é a soma das extremidades, né? Ele é A1 mais AN dividido por 2. Ele é a média aritmética dos termos centrais.
Cara, isso acontece somente, ou seja, você só terá termo central se a tua sequência tiver número ímpar de termos. Beleza? Essa sequência você só terá termo central se você tiver número ímpar de termos. Só que eu vou chamar a sua atenção para uma coisa que, como eu disse para você, ninguém presta atenção, ninguém se liga. Cara, se você parar para olhar a fórmula da soma dos n termos da PA, você tem A1 mais AN vezes n dividido por 2. Se você trouxer esse 2 para cá, ó, Sn seria A1 mais AN sobre 2 vezes n. Cara, tá aqui, ó. Ou seja, você pode encontrar a soma dos n termos de qualquer sequência fazendo o termo central vezes a quantidade de termos. Sn será AK vezes n. Dá para achar sempre. Beleza? Dá para achar sempre. Então, cuidado com isso, tá certo? Quer ver uma coisa? Te mostrei aqui e agora a gente vai estudar como funciona essa sequência. Veja bem, em uma PA de 13 termos, o valor do sétimo termo é 150. Beleza? Vou até melhorar. Vamos botar 110 para ficar um número mais redondo. O valor do sétimo termo é 110. Calcular a soma de todos os termos da PA. Então você vai ter que tomar um cuidado, que é o seguinte: maldosamente ele deu o sétimo termo. Cara, eu não tenho condições de achar a razão, eu não tenho condições de achar o primeiro termo, eu não tenho condições de achar o segundo termo. Porém, se você escrever realmente, se você não confiar, eu botei 13 termos para que fosse mais tranquilo de você ver. Olha só, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 e A13. Veja bem, o termo central é a média aritmética dos termos extremos, mas na verdade ele pode ser a média aritmética dos termos equidistantes das pontas. Então, por exemplo, A1 e A13 são equidistantes, A2 e A12 são equidistantes, A3 e A11 são equidistantes, A4 e A10 são equidistantes, A5 e A9 são equidistantes, A6 e A8 são equidistantes. Olha quem é o termo central. Reparou que ele não tem parceiro? Ele é o meio da distribuição. Então, se você não confiou pela quantidade de termos, você consegue descobrir que o A7 é o termo central. Então, se você quer a soma desses 13 termos, você vai fazer 110 vezes 13. É o AK vezes a quantidade de termos. Cara, 13 vezes 11 é 143, com um zero, 1430. Repara que mesmo eu escrevendo a quantidade de termos, eu consegui chegar no resultado em menos de 3 minutos. É isso que eu estou querendo que você faça. Tá? É isso que eu quero que você desenvolva nesse tempo. Bom, uma coisa que pode ter ficado na sua cabeça é: como é que eu sabia que o A7 era o termo central? Ah, você decorou? Não, amor. Eu fiz o seguinte, olha só. Eu começo no A1 e termino a sequência no A13. Então, se eu queria saber quem é o K, que é a posição central, eu somei 1 mais 13 sobre 2. 1 mais 13 sobre 2 vai dar 14 termos dividido por 2. Isso aqui vai dar para mim 7. Ou seja, essa daqui é a posição central. É só você fazer sempre 1 mais n dividido por 2. Você vai ter a posição central. Você vai ter o termo central. Então é rápido para conferir. Eu tenho 13 termos, só mais um, 7.
Perdão, eu tenho 13 termos, soma mais um, 14 divididos por 2, 7. Então esse caboclo era o 13º, o 7º termo era o termo central desses 13. Então repara na velocidade que você ganha, que seria ficar extrapolando, ficar viajando na álgebra que eu já viajei para você. Tá legal? Então esse termo central, tá? Ele multiplicado pelos outros termos, pela quantidade de termos, ele já dá direto a soma dos termos da minha PA. Perfeito? Então não esquece desse troço. Falou? E ainda dentro da ideia da PA, né? Tu já viu? Tirou foto? Vambora. Cara, dentro dos termos da PA, do termo central, eu gostaria de chamar a atenção numa coisa. Acabei de falar para você que quando as PA tem uma quantidade de termos ímpar, aí o que acontece? O termo central está ali no meio. Se ele tiver uma quantidade de termos par, ele não vai ter termo central. Então, vamos pegar uma PA bem ridícula para a gente não ter problema quanto a isso, quanto ao que eu vou te mostrar. Olha só a ideia. Eu tenho A1 valendo 10. A2 valendo 20. Faz um 20 direito, faz. Faz um 20 direito, faz. A3 vale 30. A4 vale 40. E o A5 vale 50. Certo ou errado? Temos uma PA de razão 10. Concorda ou não? Ele está somando de 10 em 10. Nós temos uma razão que vale 10. Tudo bem até aí? Cara, eu acabei de falar para você o seguinte, o termo central é a média aritmética das pontas. 10 mais 50, 60, dividido por 2 dá 30. Só que aí eu disse para você, cara, isso não é bem assim. Cara, para achar o termo central, beleza, que é o AK, você pode dizer que ele é A1 mais AN dividido por 2, e ele é o termo central, tá aqui para você. Porém, isso acontece porque as somas equidistantes são iguais. Como assim? O primeiro e o último, eles são equidistantes das extremidades, tá? Como assim? Eles têm a mesma distância do início e do fim. Então, se você parar para olhar, ó, 10 mais 50 me dá uma soma 60. Se você pegar o segundo e o quarto termo, você vai ter, no caso, 20 mais 40 dá 60. Então, esse segundo dista 1 do início e o quarto dista 1 do fim. Então, eles terão somas equidistantes, eles terão valores de soma equidistantes iguais. Beleza? E legal que o termo do meio, ele não tem parceiro. Por isso que acaba sendo a metade da soma das extremidades. Só que aí você vai ter que tomar cuidado que pode aparecer um problema também, onde o cara te dê a soma das extremidades aí de maldade. Sabe qual é? Então, malda isso, porque isso daí acontece quando você tem quantidade de termos ímpar e par, beleza? Então, assim, por exemplo, vou apagar para vocês verem aqui mais ou menos. Ó, de novo, a gente tem aqui uma PA outra vez, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Aí, ó, A1 com A6, se você pegar a soma, dá 70. Se você pegar o A2 com o A5, a soma também dá 70. Se você pegar o A3 com o A4, a soma também dá o quê? 70. Olha a bagaça onde você se meteu. E a quantidade de termos é par. Quer dizer, como a quantidade de termos é par, não vai ter termo central, não vai ter essa metadinha, mas vai ter uma sequência desse jeito. Então, olha só a coisa engraçada que eu posso fazer com você aqui. Olha só aqui um exemplo para a gente ver. Em uma PA, a soma do em uma PA de 20 termos, a soma
Cara, dá uma olhada nessa loucura que eu botei para você, que é uma possibilidade para gente como problema. Você tem uma PA. A PA tem 20 termos. Agora a quantidade é par, não tem termo central. Porém, ele diz o seguinte, a soma de A3 com A17, 150. Calcular a soma de todos os 20 termos da PA. Amor da minha vida. Veja bem, se você pegar os 20 termos da PA, uma PA de 20 termos, o A1 ele é equidistante do A20, porque os dois são os extremos, são as pontas. Eles são o início e o fim. O A2 é equidistante do A19, porque eles são o início e o fim. Ai, burro. O A3 será equidistante de A18, perdoe-me. Cara, o que vai acontecer é que você pode substituir. Eu errei a continha, olha só, professor de matemática. Errei a continha, né? Aqui seria o A18. Beleza? E aí o que acontece? O A3 é equidistante do A18. Então, amor da minha vida, o que está acontecendo? Se você trocar, porque na soma dos termos da PA, você teria Sn é igual a 1 mais An vezes N sobre 2. Se você trocar aqui, você pode trocar A3 mais A18 vezes N sobre 2, porque são a mesma coisa. Todas essas três somas que eu te mostrei aqui, elas representam os mesmos valores, porque somas equidistantes são iguais. Então, cara, vai lá, ó. Quem seria a soma desses termos, então? Seria os 150 vezes 20 dividido por 2. Você teria 150 vezes 10, você teria 1.500. Não gastei 2 minutos fazendo esse troço. Percebeu a ideia? Então, somas equidistantes têm valores o quê? E quais? Cara, é difícil de perceber. Será difícil de perceber isso. Então, por isso você percebeu que eu vim 20, 19, 18, até encontrar possibilidades para eles. No caso de uma PA, quando ela tem a soma positiva, ele não tem termo central. Então, você fica na seguinte situação. Se você somasse, por exemplo, A1 com A20, você vai ter 21. Dividido por 2, você tem 10,5. Se você somar o A2 com A19, você vai ter 21 de novo. Você vai ter 10,5. Então, você vai ver que a soma das posições equidistantes dão somas iguais. Ó, 1 com 20, 21. Posição 2 com 19, 21. 3 com 18, 21. Então, uma maneira de você descobrir quem são esses termos de posições com somas iguais é você... E vai funcionar até com termos fora desse sentido. Se você pegar, por exemplo, o A3 com A17, dá 20. Então, se tu pegar o A4 com A14, dá 20. Os dois vão ter uma relação também. Porque você pode criar novas PAs a partir de uma PA normal. Uma PA qualquer. Tá? Então, dá somas iguais também. Olha a loucura. Então, o que aconteceu aqui? Nessa situação, você poderia ter visto que 3 mais 18 dava 21 e batia. Eu errei, porque vocês viram que eu fiz 3 mais 17 dava 20. Foi uma pane rápida sanada com o problema. Tá certo? Então, você resolve uma questão desse tipo em poucos minutos. E aí você ganha tempo para jogar para história, para jogar para inglês, que é a minha grande aposta de degola nessa prova. Beleza? Vai ser grande aposta de degola nessa prova para mim, vai ser inglês. Tá? Não respeita não para você ver o que acontece. E você ganha tempo, beleza? Coisa que eu queria que você visse, que já foi explorado o termo central na nossa prova, mas termos equidistantes não foi explorado ainda. Então é uma boa para você dar uma olhadinha aí. Falou? Bom, falando de PA, né? A gente pega e vê agora, são minhas apostas para PA, seria pegar um termo fora da curva, como a gente fez aquele termo geral estranho, né, somas e outras coisas mais, mas PG. PG também é uma aposta, né? PG é a progressão geométrica. Cara, progressão geométrica é sempre estranho. É uma coisa que eu vou te dizer, é difícil cair soma, porque soma, ela é telescópica na PG. Tirando a soma infinita, que também é uma aposta. Mas, por exemplo, só para tu ter uma ideia, 2 elevado ao quadrado é 4. Se você já bota 2 à quinta, que está ali do lado, já é 32.
Se você bota 2 a décima 1024, pô, 2 a décima 1024. Quando você bota 2 a 11 é 2048, o troço pula. Então o PG ele tem uma tendência a crescer muito rápido. Por isso é difícil de você ver questão envolvendo som. Tá? Mas tem uma situação que ninguém malda, que é o seguinte. É o termo geral da PG. Cara, o termo geral da PG é AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Tudo bem? Se você escrever isso daqui, ó, f de x é igual a um valor constante, sendo que esse valor constante pertence ao conjunto de reais, vezes uma base elevada a x. Você tem aqui o que a gente chama de função exponencial, que está no nosso programa também. Beleza? E aí é só você sacar o seguinte, que f de x na exponencial, ela representa o termo geral da PG. Então aqueles problemas malucos de bactérias, já viu? Que aí o número de bactérias dobra a cada hora, ou então o problema fala que você tem uma quantidade de frutas, aí essa quantidade de frutas você vai aumentando em PG, ou o cara fala que é sempre bactéria, normalmente é bactéria. Você pode resolver com uma PG e fugir da função exponencial, tá? Até porque você vai trabalhar com tempo. E tempo é importante pelo seguinte, tempo não começa no primeiro termo. Tempo começa no termo 0. Como assim, Portela? Para eu ter bactéria e a bactéria conseguir se reproduzir, na hora 0 eu tenho que colocar uma quantidade de bactérias na minha placa de Petri. Então, na próxima visita a essa placa, vai ser daqui a 1 hora, ou seja, na hora 0 já existiam 200 bactérias, na hora 1, ou seja, no A1, eu já vou ter o quê? 400 bactérias. Na hora 2 eu vou ter 400 vezes 2, 800 bactérias. Mas eu tive que inserir uma quantidade de bactérias na hora 0. E aí dá a pane que a gente encontra sobre a questão da PG. Beleza? Então, sempre traz problema por causa dessa coisa de tempo. Na primeira hora nunca é aquela quantidade, é o primeiro termo, é o segundo. Ou seja, na hora 0 é o A1. Se passaram 10 horas, ao final de 10 horas eu tenho a hora 11. E assim sucessivamente. Então, PG traz essa dor de cabeça por causa disso. Beleza? Então, dá uma olhadinha e vamos ver o que passa. Olha só. Escrevendo legalzinho para você ver. Digamos que a 0 hora eu coloco 200 bactérias, como eu falei para você, na minha placa de Petri. A tendência é essas bactérias triplicarem, vamos botar triplicar, a cada hora. Então, 1 hora depois, quer dizer, somei 1 hora depois, eu passo a ter, tinha triplicado, né? 600 bactérias. Então, no momento, 1 hora após, tá? Eu tenho 600 bactérias. Se você parar para olhar, mais 1 hora depois, sempre multiplicando por quanto? Por 3. Eu passo a ter 1.800 bactérias, certo? Mais 1 hora nessa bagaça, eu passo a ter 5.400 bactérias. Cara, o legal desse tipo de problema, quando você enfrenta essa situação de PA, é o seguinte, por exemplo, eram 0 horas. Quando foi 1 hora da tarde, já estava em 600. 2 horas da manhã, por exemplo, já era 1.800. 3 horas da manhã, já eram o quê? 5.400. Só que deixa eu te fazer uma pergunta. De 3 da manhã, de 0 hora da madrugada até as 3 da manhã, se passaram quantas horas? 3 horas. E eu multipliquei por 3 quantas vezes? 3 vezes. Entenda, se eu começo na hora 0, não se preocupe que você tenha 4 elementos. Ele nunca pergunta para você quem é o 4º elemento. Ele sempre pergunta quantas bactérias eu vou ter passadas 3 horas. Porque se ele pedir a quantidade de elementos, vai dar dor de cabeça. Porque para passar 3 horas, eu tive que ter quantos elementos? 4 elementos. Beleza? Então, cara, ele não pergunta. Pode ver que na PG, ele nunca vai perguntar quem é o 5º termo, quem é o 6º termo. Ele pergunta,
Passadas 3 horas, quantas bactérias eu encontro na placa de Petri. Porque ele sabe que aí vai coincidir 3 horas com o tempo que bateu. Se ele pedir quantidade de termos, vai dar dor de cabeça. E aí você não vai poder esquecer o seguinte, esse aqui é o primeiro termo, que é aquilo que ele inseriu. Se eu não tiver bactéria, eu não consigo reproduzir. Entendeu a ideia? Então preciso ter bactéria ali no início para depois começar a contar o tempo. E lembra, agora, nesse momento, eu não passei nenhuma hora. Eu não tenho nenhuma hora. Eu vou ter uma hora daqui, a partir daqui, a 1 hora. Agora é a hora 0. Entendeu a ideia? Então presta atenção nisso. Se ele pedir a quantidade de elementos, teremos dores de cabeça. Beleza? Isso é uma coisa que acontece. Bom, uma outra coisinha que aparece... Ah, Portela, tem jeito de sair de um termo e ir para outro? Tem, cara. Porque se você olhar o termo geral é A1 vezes Q elevado a N menos 1. Esse N menos 1 vem por causa do quê? A N aqui, né? Esse é o termo geral. Ele vem de N menos 1. Perfeito? Tá aqui. Mas se você não tem o termo geral, se ele joga para você direto um outro termo qualquer, você pode fazer a mesma coisa. Lembrando que esse N menos M é um número de quê? É um número de casas. Quase que não sai, né? Então, esse aqui é o número de casas. E esse aqui é o termo que ele está te dando. Então, eu também não preciso do A1 para identificar numa PG quem é a PG, quem é a razão. E lembra que aqui, do mesmo jeito, o mais importante é a razão. Então, se o cara chega para você, né? Deixa eu ver se eu consigo, você consegue ver. Vou até botar termo dado de lado aqui para ganhar uma linha. Olha lá. Vou usar as potências de 2, que fica mais fácil de você perceber a ideia. Aí o cara fala para você que você tem um A4. Um A4 é igual a 16. Aí ele dá o A6, por exemplo. Ele diz a você que vale 64. Aí ele pede para você o A8. Do mesmo jeito que a gente fez aquela hora. Beleza? Mesma coisa que a gente fez aquela hora, só que agora é PG. Tá? Ele diz que isso aqui é PG, senão a gente não anda. O que você faz com isso? Não, olha a boca suja. Cara, se eu digo que eu tenho o A4, eu gostaria de te lembrar que o A4, ele é A1 vezes Q elevado ao cubo. E se você para olhar o A6, ele é o A1 vezes Q elevado à quinta. Beleza? Daqui para cá, eu multipliquei por Q ao quadrado, concorda ou não? Porque isso é multiplicação. De A4 para A6 eu andei 2 casas. Agora o número de casas vai no expoente. Então é Q ao quadrado. Beleza? Então como isso aí é Q ao quadrado, ou seja, de 16 para 64 é molinho descobrir. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Eu multipliquei isso aqui por 4. Tá? Se você não viu, você pode fazer o seguinte, ó. É sempre fácil fazer isso. Nossa, ficou sujo. Você pode fazer, ó, 64 dividido por 16 dá 4. Aí, cara, é só fazer, ó. Q ao quadrado é igual a 4. Q é igual a raiz quadrada de 4. Q é igual a 2. Aí agora é mole. Ele tá do Q6 para o Q8. Eu não precisava nem tirar a raiz, concorda? Porque do 6 para o 8 eu andei 2 casas. Então eu posso dizer aqui, ó. Veja aqui, vejo. Eu posso falar aqui, ó. Então que é o seguinte, o A8 eu posso dizer que é o A6 vezes Q ao quadrado, porque eu estou andando 2 casas, concorda? Então o meu A8 seria 64 vezes 4. Meu A8 seria 4 vezes 4, 16, sobe 1. 6 vezes 4, 24 e 1, 25. 2, 5, 6. As potências de 2 não me deixam mentir. Beleza? Então, existe essa possibilidade de você fugir do termo geral saindo do A1? Existe. É só você pegar e olhar e massacrar essa bagaça. Beleza?
Não tenha estresse. Olha só, queria te mostrar uma coisa. Queria te mostrar outra coisa. A gente viu PG e aquilo, isso é uma festa na... Como se diz? Quando você tem SpaceX. Imagina essa PG, 2, 4, 2 vezes 8, 16, 32. Botei a sequência aqui. Todo mundo tá comigo? Pô, todo mundo tá vendo que isso aqui é uma PG de razão 2, certo? Porque é fácil de ver. Cara, se eu multiplicar isso aqui, olha o que acontece. 2 vezes 2 a primeira, vezes 2 vezes 2 ao cubo, vezes 2 vezes 2 à quarta, 2 vezes 2 à quinta. Se são 5 termos, eu vou ter A1 elevado à quinta. Na hora que eu multiplico isso, quer dizer, esse produto, 5 termos, eu vou ter A1 elevado à quinta. Só que aí vai ser interessante pelo seguinte, na hora de pegar a razão, essa razão vai ser a soma de 1, né? Opa, fiz besteira aqui. 2, 3, 4, perdoe-me. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Então, cara, o produto pode ser feito dessa maneira. Lembrando que aqui em cima será uma PA. Beleza? E sempre vai ser 1 mais 2 mais 3 mais 4. Ou seja, se tiver 10 termos, você vai ter 9 aqui em cima. Se você tem 5 termos, você tem 4 aqui em cima parando. Então, o produto pode ser feito dessa maneira. Existe uma fórmula, raiz quadrada, que sai, mas isso aqui fica bem legalzinho também. Tá certo? Para você trabalhar com pequenos números. Para você trabalhar com pequenos números é interessante. Cuidado com esse cara. Beleza? Cuidado com isso que eu te mostrei. Então, por exemplo, para quantidades pequenas, é só lembrar o seguinte. Eu tenho 10 termos. Então, o produto dos termos da PA é o A1 elevado à décima. Pronto. Vezes, agora a quantidade de razões. Primeiro termo não tem. Então, o último tem N menos 1. Então, eu tenho 20 termos, eu vou ter 19 razões. Certo? Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7, até 19. Tá tranquilo. Beleza? E aí você consegue achar o produto dessa PG. Claro que isso vai acabar virando uma potência, porque não dá para você resolver no tempo que a gente tem. Mas é um bizu para você tomar cuidado com o PG. Tá certo? Bom, a outra coisa que me assusta é o seguinte. Digamos que você tenha esta PG que está aqui, 2. Aí você vai ter 1. Aí você vai ter meio. E aí você vai ter 1/4. E o cara bota 3 pontos. Primeiro perigo que encontramos. Os 3 pontos avisam para você que se trata de uma coisa infinita. Segundo ponto perigoso nesse troço. Esse é o A1, esse é o A2, esse é o A3, esse é o A4. Percebe que os valores que vêm aparecendo, né? 1, 2, 3, 4, primeiro, segundo, terceiro, quarto, eles estão diminuindo de tamanho. Então, a razão, se você calcular, ela tem que ser decrescente. Se você pegar o A2 dividido por A1, é igual a 1 sobre 2. Se você pegar o A3 e dividir por A2, isso aqui me daria meio sobre 1. Isso aqui me daria meio. Então, cara, a razão em que nós encontramos, ela é um número entre 0 e 1. Cara, isso aqui é o bastante para dizer que essa sequência é decrescente. Essa sequência, ela é decrescente. Tá beleza? E aí, amor da minha vida, o que que acontece? Por ela ser uma sequência decrescente, acontece nela uma coisa que a gente chama de convergir. Quer dizer o seguinte, terminou com 3 pontos, ela é infinita, ela vai diminuindo, diminuindo, até chegar ao quê? A 0. Quer dizer que o limite dessa sequência para termos é a hora que eu encontrar o 0 como um termo. Então a gente diz que essa sequência converge para 0. A gente diz que essa sequência converge para 0. Beleza?
E aí, nesse momento que a gente diz que essa PG converge para zero, a gente considera essa uma PG infinita boa para trabalhar no segundo grau. Não quer dizer que não existam outras PGs, tá? Existem PGs que a gente chama de série telescópica, que, né? Vai pro infinito. Mas aí é um outro papo. Aqui não. E aí o que acontece? Nessa sequência, vocês aprenderam que a soma dos termos da PG infinita é igual a 1 sobre 1 menos Q. Todo mundo tá comigo? Cara, uma coisa legalzinha nessa bagaça, que ninguém malda, é o seguinte, nesse caso, eu quero a soma, eu quero saber a soma de todos os termos, aí todo mundo pega, vai lá, já joga direto, né? Quando vê uma PG infinita assim, a gente joga direto, tá? A soma dos n termos seria 2 dividido por 1 menos meio, não é isso? Aí vai dar 2 sobre meio, mantém a primeira, multiplica pelo inverso a segunda, a soma infinita é igual a 4. Acabou, né? Não tem mais nada para fazer. Tá. Só que tem o seguinte. E se ao invés de pedir a soma, esse monstro pediu o A20? O 20º termo dessa PG. Vamos botar 10º, pronto. Que até dá para você fazer na mão. Ele não quer a soma. Ele quer o 10º termo da PG. E aí? Cara, a fórmula é a mesma. É o termo geral. Termo geral serve para calcular termo da PG. E eu vou contar porque, na minha concepção, o que dá Ibope não é vitória. O que dá Ibope é contar derrota. Porque é engraçado, né? Todo mundo só quer contar vitória. Eu sou legal, eu ganhei. Não, eu conto a babaquice que eu fiz. E a babaquice que eu fiz foi isso. Eu peguei e fiquei na dúvida do que ia fazer. Quando o cara apresentou para mim essa ideia da PG, e ele jogou pedindo termo geral da PG, eu viajei. Eu falei, cara, peraí, mas isso é uma PG infinita, cara. Aí ele me dá uma PG infinita para pedir o 10º termo? É do mesmo jeito. Você acha que toda PG não seria infinita se eu não botasse ponto nela? Eu estou mandando você multiplicar por um número. Cada termo é sempre o anterior multiplicado por um número. Se eu não dissesse para você que ela vai parar no 20º termo, ela não vai parar nunca. Então, cara, se ele quer o 10º termo, tu vai usar o termo geral, ó. A10 vai ser igual a quem? Fala para mim, fala. A10 seria o A1, que é 2, vezes a razão, que é meio, elevado a décima. Perdão, 9, né? N menos 1 é 10 menos 1. Então, quem seria o A10? O A10 seria 2 vezes 1 sobre 2 a nona. Porque numa fração, né, você eleva em cima e eleva em baixo. Pô, corta 2 com esse 9, vai ficar 1 sobre 2 oitava. No máximo, eu botaria 2 elevado a menos 8 como razão dessa PG. E aí? O que você tem para me dizer sobre essa loucura? Tá? Então, eu travei. E, inclusive, na minha prova, eu lembro que era 2 elevado a menos 10. E eu travei, mas isso, ó. Se o cara percebeu isso há milhares de anos atrás, tu acha que ele não vai perceber agora? Ele não vai ver isso agora? Quer dizer, eu tenho uma PG, ele me dá uma PG infinita, ele fala que é PG infinita, ele te dá tudo a induzir que você vai ter que calcular a soma dos termos e ainda dá um número bonito, que é 4, só que ele não quer isso, ele quer o termo geral. Ele quer o 10º termo dessa PG infinita. Tá? Sei lá, aqui do jeito que a gente fez 2, ele poderia pedir até o 20º termo mesmo, ia dar a menos 18. Ele joga lá, dane-se, é opções, que se dane, se vira aí. E aí, o que você tem pra mim? Tá certo? Para pensar. Temos uma prova que aumentou a quantidade de questões e manteve o tempo. Se você tirar 1 hora de prova para nós fazermos a redação, a gente fica com 3 horas de prova para fazer o que tem que ser feito. Então você tem 45 minutos, porque você tem 4 provas, você vai ter 45 minutos para executar a prova de 14 questões. Você vai ter um pouco mais de 3 minutos. É ou não é uma questão com a cara que a gente precisa? Porque agora a gente voltou a estaca zero, sabe qual é? Estamos na estaca zero. A gente tinha 4 minutos por questão. Tá? Agora eu tenho pouco mais de 3 minutos. Parece que não. Eu tinha 4 e mais alguma coisinha. Agora eu tenho um pouco mais de 3 minutos. Para pensar. Tá certo? Analisa o que a gente vai ver. Você acha que a prova será o mesmo modelo? Don't say. Né? Não sei.
Entendeu? Então, como iremos trabalhar isso? Não sei. Amor da minha vida, coisinhas que nós temos para fazer. Coisinhas que eu tenho visto e que dão problemas com áreas, tá? Coisinhas que eu tenho visto que dão problemas com áreas. Cara, quando você tem um triângulo qualquer, independente dos números que você faça, A, B, C. Tá vendo? Aí o maluquinho chega para você e diz que isso é um ângulo de 45 graus. Ele diz para você que você tem esse lado sendo 16 raiz de 6 e aqui você tem um outro lado 10 raiz de 3. Olha que bagaça. Posso até dar aqui para você, ó, 8, por exemplo. Não, 8 é pouco. Vamos botar um 12 aqui para você ser feliz. Tudo em centímetros. E o cara quer a área desse triângulo. Cara, eu já vi sugestões de pessoas para a gente resolver, tá dando para ver o ar, tá? Eu já vi sugestões de pessoas para esse triângulo querendo fazer por fórmula de Heron, com semiperímetro, tá? Cara, essa daí é a área que eu chamo de área trigonométrica, tá? A área trigonométrica, ela trabalha com a seguinte ideia. Eu tenho o ângulo, tá? Quem vai mandar nessa bagaça é o ângulo. Então, por exemplo, o ângulo de 45 graus está aqui. Então você vai ter que pegar os dois lados ao redor desse ângulo, tá certo? Ó, 16 raiz de 6 e 10 raiz de 3. Ou seja, você vai ter que pegar o AC, tá? Vezes o BC. Repara que os dois têm o vértice C em comum, vezes o seno do ângulo C, tudo isso dividido por 2. Tá? Então é a fórmula trigonométrica. Situação, a maioria das vezes quando isso aparece, é praticamente impossível você resolver sem usar isso. Porque, por exemplo, você vê os valores dos lados são macabros. Então se você olhar aqui, ó, logo de cara, quando você começar a trocar, você vai ter o AC sendo 16, vou até botar legalzinho para tu ver aqui, ó, 16 raiz de 6, vezes o BC 10 raiz de 3, vezes o seno de C, que é a raiz de 2 sobre 2, tudo isso sobre 2. Cara, não tem como. Se você tentar ali jogar Heron, tentar procurar para ver se ele é triângulo, retângulo, é melhor ir embora logo, maluco. Joga logo o seno de 45 e não conversa não. Quem seria, ó, raiz de 6 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2, 18, 36, ó. Isso aqui seria 160 sobre 2, raiz de 36, tudo isso sobre 2. Ah, Portela, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, ó, 80. Quem é a raiz de 6 é 80, de 36 sobre 6 por 2. Divide esse 6 aqui, ó, dá 1 aqui, dá 3. Você fica com 240 centímetros quadrados. Amigo, tu olha esse pitbull de boca aberta com aquele monte de dente parecendo um tubarão branco, vindo na sua direção para te morder, tu vai negociar? Tu vai querer procurar? Ah, não vou decorar. Tá bom, cara, não decora. Mas essa daqui é uma daquelas 6 questões fáceis que eu falo para você, que você tem 6 fáceis, 6 médias e 2 difíceis. Tá? Então, vamos ser honestos? Vamos ser honestos? Politicamente correto não é muito meu perfil. Cara, se tiver que anular a questão, eles vão anular qual? As 2 difíceis. O que você não pode perder é uma questão dessa, que morre em 2 linhas. Que eu ainda parei para te explicar e fiz a conta bonitinha. Ó. Morre se eu botasse aqui em 2 linhas, morria. Aí você perde uma questão dessa, tu tem que rezar para o concorrente, quer dizer, para os 110 mil concorrentes que estão com você nessa prova, errar em 2 questões, porque ele tem que errar uma para você empatar e errar mais uma para tu passar na frente. Tá doido, cara. Certo? Isso é loucura, bicho. Isso é loucura. Tá? Então, pô, vamos decorar. Formulazinha, tranquila, sem estresse, para ficar bonito. Uma aposta que eu tenho. A outra aposta que eu tenho é o seguinte, apagando nossa questãozinha. Uma outra aposta para áreas que eu tenho é o seguinte. Senhoras e senhores, quando você tem um losango, a característica principal do losango não é ter os lados iguais.
a característica principal do losango é ter suas diagonais perpendiculares. Isso acontece por causa da simetria. O que ele tem na esquerda, ele tem na direita. Tanto que quando você pega um losango, a área dele, a superfície dele, é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Se você olhar o quadrado, no caso de um quadrado, o quadrado é a junção do losango com o retângulo, certo? Ele é a junção, ele é o filho da mistura genética de um losango com um retângulo. Ele é o losango de ângulos de 90 graus. Todo mundo sabe que a área do quadrado é L ao quadrado. Mas todo mundo sabe que as diagonais do quadrado, elas são iguais e se cortam ao meio, formando o ângulo de 90 graus. Então, cara, como elas formam o ângulo de 90 graus, você pode fazer, ó, L raiz de 2 vezes L raiz de 2 dividido por 2. Como se ele fosse um losango, só que é um losango de ângulo de 90. Então, quando você juntar isso aqui, você vai ter, ó, L ao quadrado vezes 2 por 2, adivinha? L ao quadrado. Então, cara, não existe uma fórmula só para a área do quadrado. Se ele te der a diagonal do quadrado, você eleva ela ao quadrado e divide por 2. Beleza? Porque, na verdade, o que você está vendo aqui é isso, ó. O que você está vendo é que a área do quadrado é a diagonal ao quadrado dividido por 2. Mas isso só acontece, tira a fotinha, porque as diagonais do quadrado são perpendiculares. E aí, visto isso, tem um espaço aqui. Se você tiver um quadrilátero qualquer, tá vendo aqui? Quando eu falo quadrilátero qualquer, eu desenhei bonitinho aqui para você, ó, um trapézio, né? O trapézio, ele é um quadrilátero que você tem características. Então, a gente tem um cara chamado trapezoide. O trapezoide não tem bases paralelas. Tá vendo? Então, cara, quando você quer representar um quadrilátero genérico, você joga o trapezoide porque ele é escaleno. Ele não tem nenhum lado igual. Aí, amigo, a situação é a seguinte, amigo e minha amiga, se você traçar as diagonais do trapezoide ou do quadrilátero qualquer, tá ouvindo? Quadrilátero qualquer. Tá vendo aquele ângulo ali? Tá vendo esse ângulo aqui? Tanto faz um como o outro. Então, o que que acontece? A área desse quadrilátero, tá? Ele vai ser diagonal vezes diagonal vezes o seno do ângulo entre eles dividido por 2. Sempre seno, nunca muda e sempre por 2. No caso do triângulo, seriam os lados ao redor do ângulo. No caso do quadrilátero, as diagonais ali. Cara, essa fórmula aqui e aquela saem dessa coisa. Porque o seno de 90 graus é 1. Certo ou errado? Então, some o seno. Diagonal vezes diagonal, vezes o seno de 90 dividido por 2. Então, o seno some. Então, amor, toma cuidado que isso aqui não faz mal a ninguém, não dá dor de cabeça nenhuma, mas se o animal te dá num problema, ele não precisa desenhar nada, ele fala de um quadrilátero qualquer, A, B, C, D, onde suas diagonais são AD e CB, e entre essas diagonais forma um ângulo agudo de 60 graus. Sabendo que AB e AD valem tanto, qual é a área? Acabou, mano. Acabou. Primeiro que você não vai conseguir achar a área toda do polígono. Todos os lados do polígono. Tá? E ele te deu as diagonais. Curto e grosso. Aplicação de fórmula e não tem como fazer. Isso já aconteceu comigo em prova de fiscal. Tá certo? Só que nessa prova eu era candidato, eu não era professor. Isso aconteceu comigo. Tá? Então é uma área que você pode encontrar aí tranquilamente, sem dor de cabeça. Cara, é um último caso que eu quero que você tome cuidado.
é o seguinte. Quando você tem um polígono circunscrito, né? Sei se você lembra a maldade, mas o polígono circunscrito, circunferência por fora, beleza? Não tá ficando muito legal, porque ao vivo é fogo, né? Já vão me zoar aí. Daqui a pouco tem alguém me zoando, dizendo que eu não tenho paciência, que eu vou querer desenhar até ficar perfeito. Mas, pô, vamos lá, né? Você quer receber um produto, quer receber o produto perfeito. Então não quer o produto torto, concorda? Ó, vai mais ou menos no meio. Tá quase. Isso, ó. Ó, já tá meu celular piscando aí. Nego já me zoando. Ó, pronto. Vamos botar um hexágonozinho para você ver a ideia. Cara, por que eu escolhi o hexágono? Porque o lado do hexágono, tá? Que tá aqui. Se ele tivesse dentro, o lado do hexágono seria igual ao raio. Mas aí, cara, olha só a babaquice que a gente enfrenta aqui. Eu liguei o raio, aqui é o lado, aqui é o lado, aqui é o lado, aqui é o lado. Você tem um hexágono e um hexágono qualquer, ele sempre vai poder ser dividido em 6 triângulos equiláteros iguais. Não é isso? Então ele sempre vai poder ser dividido em 6 triângulos, né? E sempre equiláteros. Então o lado é igual ao raio e sejamos felizes. Tá bom? Bom, o que vai acontecer nessa loucura? Porque na realidade não é um raio, né? Aqui é o lado, desculpe, me perdoem. Só quando é inscrito, circunscrito não é. Então, ele sempre pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros iguais. Aqui é o ângulo de 60 e tá tudo bem. Perdoem-me, ele não é. Cara, o raio desse polígono circunscrito, ele é igual ao apótema. E ele também, nesse caso, esse apótema do hexágono é igual ao raio, que é igual a lado raiz de 3 sobre 2. Cara, num polígono qualquer, a área, a superfície, será igual a semiperímetro vezes o apótema. Se você parar para olhar, isso daqui é um triângulo. Sim, independente de ser um triângulo equilátero, no caso de um triângulo, a área desse triangulinho, vou botar ST, seria base vezes a altura, que é o apótema, dividido por 2. Só que, amigo, olha só que doideira. Todos os lados do hexágono são iguais. Nessa situação de polígonos inscritos e circunscritos, todos os lados são iguais. Então, quando eu desenhei um triângulo, independente de ser inscrito ou circunscrito, o papo é o apótema. Eu vou ter um triângulo, vou ter outro, vou ter vários triângulos, e independente de quem é esse lado aqui, ó, vou até tirar ele, a área do triângulo depende da base e da altura. Não depende dos lados. Então a base do triângulo que eu desenhar vai ser sempre o lado, inscrito ou circunscrito. A base vai ser sempre o lado. E a altura vai ser sempre o apótema. É a distância do centro até o lado, formando 90 graus. Então, para um triângulo, você tem o lado do hexágono vezes a altura dividido por 2. Ou seja, o lado do polígono vezes a altura dividido por 2. No nosso caso, isso daqui seria, se eu fosse achar a área do hexágono todo, eu teria 6 triângulos desse, ó. 1, 2, 3, 5 e 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então seria 6 vezes L6 sobre 2 vezes o apótema. 6 vezes o lado, porque são 6 triângulos. E o hexágono tem 6 lados. Então, o lado dividido por, o 6 lá dividido por 2 seria o semiperímetro. Porque esse 6L6 aqui, ó, se você olhar esse 6L6, ele é o perímetro. Então, perímetro dividido por 2 é o semiperímetro, vezes o apótema. Cara, eu tô apostando nessa bagaça. Porque ele dando algumas condições para você encontrar isso aí, ele dando um polígono, um heptágono, ele te dá o apótema, tu consegue achar a área.
E o heptágono dá ângulo quebrado, né? O ângulo dele é quebradinho. Se ele te dá um eneágono, por exemplo, cara, que o ângulo interno do eneágono, 189 menos 2 sobre 2, daria 20, dá 140 graus. Não tem seno e cosseno conhecido pra gente usar. Tá? Em toda quebrada. Ele te dá o tamanho do apótema ali, ó, acabou. Ou se ele te der o seno também, que aqui é só achar o lado, né? É só ele te dar essas diagonais e tu vai. Então tem uma série de coisas que você pode fazer a partir disso. E inclusive figuras com muitos lados a gente faz isso. A gente não calcula a área com fórmula, a gente faz sempre perímetro vezes apótema, que é a distância do centro geométrico até o lado, que é fácil calcular através de teorema de Pitágoras. Tá? Mas no caso de um heptágono, por exemplo, ele é obrigado a te dar esse apótema, porque ele é meio macabro. Perfeito? Então, para olhar, essas são as minhas dicas. Era o que eu estava te mostrando. Sempre em vez apótema. Tá? Em cônicas eu vou falar mais alguma. Vou dar só um toquezinho para você ver uma coisinha de áreas ainda. Mas é porque eu vou precisar nas cônicas. E a gente vai ser feliz com isso. Então, dá uma olhada, dá uma estudada, para pensar, são minhas dicas, procura aí os livros. Como eu te falei, procura o Manuel Antônio Machado, que era um livro básico, que era para ensinar o básico para a galera de engenharia. Aí hoje eu vejo como livro base para o pessoal do pré-militar, né, matemática elementar e tudo. O matemática elementar novo tá um soco na cara com vontade. Tá gostosinho, mas para a galera de ESA tá puxado. Entendeu? Tá brabo. Então, vamos dar uma olhada nisso, vai dar uma estudada, vai procurar isso. Te mostrei algumas coisas que você não sabia, que são fáceis. Quer dizer, seria aquelas questões simples, mas que quase ninguém vai acertar. Beleza? Então, corre aquele risco, como eu te falei. É uma questão dessa fácil. Aí ele bota uma difícil, essa aqui vai ficar, e a difícil vai rodar. Então, você precisa desse ponto. Beleza? Deixa ele anular as difíceis e vamos correr atrás das médias e das fáceis. Fechou? Então eu sou Alexandre Portela, tô aqui no Ideal e a gente se vê no próximo encontro com Cônicas. Abraço. Cadê mouse? Mouse.